Diz o seguinte: num sistema operacional Linux, é possível utilizar duas extensões para nomear os arquivos? Assim, nesse sistema, um arquivo poderia ser nomeado, por exemplo, como contrato_bnb.tar.gz? Será que isso é certo ou errado? Será que nós podemos, dentro do sistema operacional Linux, será que nós podemos criar um nome de arquivo com duas extensões, como no caso aí desse arquivo que tem a extensão .tar e .gz no mesmo nome de arquivo? Então vamos observar algo bem importante. Quando a gente fala sobre as extensões de arquivos no Linux, a gente pode dizer que as extensões não são obrigatórias. É muito comum quando a gente utiliza o Linux termos muitos arquivos sem extensão nenhuma. E por que as extensões não são obrigatórias para a identificação do tipo de arquivo dentro do Linux? Isso porque, quando a gente pensa no Linux, ele não identifica aquele tipo de arquivo pela extensão. O Windows, por exemplo, identifica se o arquivo é de texto, se é de imagem, se é do PowerPoint, se é do Excel e assim por diante. O Windows identifica os tipos de arquivos pela extensão. Já o Linux não. O Linux identifica o tipo do arquivo pelo conteúdo daquele arquivo e não por sua extensão. Isso é uma diferença que nós temos entre o Windows e Linux. Vou repetir, o Windows, ele utiliza o tipo de arquivo para reconhecer justamente, o Windows utiliza a extensão do arquivo para reconhecer que tipo de arquivo é aquele. Por exemplo, .txt, aí o Windows vai lá e reconhece que isso é um arquivo de texto. .xlsx, o Windows vai lá e reconhece que isso é um arquivo de planilha do Excel. Então o Windows reconhece que tipo de arquivo é aquele pela sua extensão. O Linux não. O Linux reconhece que tipo de arquivo é aquele analisando o seu conteúdo, o conteúdo do arquivo. Portanto, para o Linux ter ou não ter extensão no arquivo, não faz muita diferença para ele, sistema operacional. A diferença é mais para o usuário num reconhecimento visual. Agora, um outro ponto importante. Já que nós falamos que no Linux, então, podem aparecer muitos arquivos aí sem extensão, também tem o ponto de dizer que no nome dos arquivos do Linux nós podemos usar um nome de arquivo sem extensão, mesmo assim ele vai conseguir reconhecer que tipo de arquivo é aquele pelo seu conteúdo, mas nós também podemos colocar uma extensão, pode colocar sem problema nenhum, e também podemos colocar duas extensões no mesmo nome de arquivo. Embora observa como ele não usa o tipo de arquivo, a extensão, para reconhecer que tipo de arquivo é, não tem problema se o arquivo aparecer sem extensão, se o arquivo aparece com uma extensão, ou se o arquivo até porventura apareça com duas extensões. Então no Linux é possível utilizar nenhuma, uma ou duas extensões para nomear um determinado arquivo ou nomear os arquivos. Exemplo aqui, ó, concursos, acabei de dar um nome de arquivo sem extensão. aulas_curso.txt. Esse aqui eu nominei esse arquivo com extensão .txt. E aulas_curso.tar.gz é um arquivo que eu acabei de nominar com duas extensões. É isso, então no Linux podemos ter arquivos nominados sem extensão nenhuma, com uma extensão ou com duas extensões, porque ele não reconhece o tipo de arquivo pela extensão, ele reconhece o tipo de arquivo pelo seu conteúdo. Esse é um ponto muito importante quando nós estudamos o Linux, certo? Então vamos lá voltar para a questão, quando ele diz, assim, nesse sistema, que é o Linux, um arquivo poderia ser nomeado, por exemplo, como contrato_bnb.tar.gz? Certíssimo, pode, sem problema nenhum. Nós podemos sim utilizar duas extensões nos nomes de arquivos do Linux, como podemos usar nenhuma, como podemos usar uma, ou podemos usar duas sem problema algum. Questão bem interessante aí que fala sobre as extensões de arquivos dentro do sistema operacional Linux. Certo, pessoal?